Olá pessoal, tudo bom com você? Eu desejo que esteja ótimo. Gente, depois de muitos encontros e desencontros, eu consegui trazer aqui um grande amigo, Pastor Venâncio Gomes Neto. Quando eu estava aqui em São José dos Campos, a gente tinha uma emissora de rádio, né? E o pastor Venâncio Gomes Neto estava com a gente lá todos os domingos. Ele fazia uma escola bíblica dominical no rádio, né? Ele ensinava muito e muita gente aprendeu, né, com o pastor Venâncio Gomes Neto, que ficava ali 2 horas falando do Evangelho. Pastor, é muito bom ter o senhor aqui para a gente bater um papo. Igualmente, Daniel, eu penso que uma amizade não tem preço, né? Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Então, o seu valor para mim é o seu caráter. A gente ficou esse tempo separado, porque a vida é dura, né? A gente quer fazer uma barraquinha para cada um, mas Jesus não, chega de glória. Glória é só lá na frente, né? Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. A glória é lá na frente. Mas o Pedrão queria fazer uma barraquinha para cada um, não deu, né? Não, vamos para baixo, vamos pregar. Então, você acabou tomando um rumo, a gente outro, influenciamos outras pessoas, que influenciaram outras pessoas, que influenciaram outras pessoas, e nós vamos saber dos resultados só lá no céu, né? Aí você foi lá para a Bahia, até uma vez, viu, Daniel? Eu assisti um filme do Tarzan. É uma das minhas piadas, né? O filme do Tarzan. E eu percebi que foi feito por baiano. Sabe por quê? Sim, pastor. Porque o Tarzan, quando pegava no cipó, ia de uma árvore para outra, assim, ele gritava assim, ô, gente, né? Então... Tá certo. Mas os baianos são muito bons. Eu tive muitas vezes lá em Ilhéus e Itabuna, né? Que bom. Eu cheguei a ser, quando mais jovem, conferencista do acampamento geral dos batistas baianos, sei o quê, Jaguaquara, eu não sei, perto daquela cidade que tem bode para chuchu, Jequié. Foi ali onde era a primeira escola evangélica da América Latina. Sim. E ali os batistas se reuniam. Então eu tive muito lá com o pastor Hélio, que me deixou na mão aqui, foi morar com Jesus, está lá no ar-condicionado dando risada de nós dois aqui, entendeu? Então eu tive muitas vezes na Bahia, gostei muito dos baianos, viu? Tá certo. Oxente bichinho, é gente boa, viu? Tá. Gente, veja só, nós vamos conhecer um pouquinho o pastor Venâncio. E assim, o pastor Venâncio é um pastor muito competente, conhecedor, e a pergunta que eu fizer para ele, com certeza ele vai responder, e responder aqui dentro, né, pastor? Tem que ser, né? Tem que ser. O brasileiro é Antônio Conselheiro. Ele quer um pastor para seguir e pôr a culpa no pastor, né? Sim. Não quer ler a Bíblia e estudar, não. Mas o Dr. Lucas, quando usado pelo Espírito Santo, ele fala que os cristãos da cidade de Bereia eram mais nobres que os cristãos da cidade de Tessalônica. Porque embora que Paulo e Silas eram homens cheios do Espírito Santo e respeitáveis, mas se a gente não fizer assim, vai ficar como 80% das igrejas católicas e protestantes, tudo saíram do papão, caíram na mão do papinha. Mas aí, Lucas diz, não, os bereanos podia ser Paulo e Silas, podia ser lá o rei convertido, não interessa. Eles examinavam as escrituras sagradas todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Bereano, acho que é Atos 17 alguma coisa. Antes eu guardava capítulo e versículo, mas agora você tem aí o Google, procure no Google, tá? Mas Bereano, Paulo e Silas foram respeitados, tem que respeitar.
Mas cuidado para não engolir gato por lebre, não. Tem que fazer igual o Chapeuzinho Vermelho aí, esse orelhão aí, essa bocona aí, né? E esse nariz aí. Aí o lobo falou para ela, olha quem fala, olha. Mas aí, essa é nova, mas aí tem que ver se não é lobo vestido de ovelha, né? Pastor, Venâncio Gomes Neto. Seu avô, então, se chamava Venâncio Gomes, seu pai também chamava Venâncio Gomes, como é que é isso? Não, rapaz, a história é longa, porque é interessante, né? O pessoal confunde a soberania de Deus e a predestinação para poder humano com predestinação para salvação. Sim. Predestinação para salvação, qualquer um que se arrepender e crer está predestinado. Mas, por exemplo, através de você, eu fiquei conhecido aqui em São José, pela voz, né? Uma voz de taquara rachada. Então, eu fiquei conhecido. Mas quem que deu esse talento de rádio para você? Deus, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, esse Gomes aí vem de lá de trás, porque eu estava sendo preparado. Eu não gosto do sistema acadêmico. Por exemplo, países como a Espanha, países na Europa, países nos Estados Unidos, se eu for lá fizer uma prova e mostrar que eu sei mais do que um engenheiro, eles me dão um título. Aqui não, aqui eu tenho que esquentar banco de escola, fazer calo no traseiro, e o capitalista do capeta que está dirigindo a escola, não é um pedagogo, ele está ganhando dinheiro. Lá fora não. Lá fora, se eu provar que eu sei, eu tenho certificado, entendeu? Sim. E daí, se eu for autodidata? Teve um garoto lá nos Estados Unidos com 13 anos que recebeu o título de doutor, ele sabia mais do que um doutor numa certa área lá, 13 Sim. anos, quer dizer, você reconhece o sujeito, mas por que mesmo que eu estava falando isso, o Gomes, né? Acho que o Gomes é porque Deus estava me preparando, e realmente eu sou Gomes da Silveira e Sintra. Meu avô era aqui em Amparo, era filho do Barão de Campinas, que Campinas não existia. E aí minha flor aqui, ó, hoje tem flor para enfrentar aqui, ó. Tem flor e tem ovelha negra, ó. Tem flor e tem ovelha negra. Então, o neto por quê, pastor? Então, mas aí deixa eu contar para você. Aí meu avô era Venâncio Gomes da Silveira e Sintra. Ele foi levar comida para os padres na Semana Santa. Desculpe os padres aí, tem muito padre bom. Tem muito padre que vai para o céu comigo e muito pastor que vai para o inferno, né? Aí tem uma flor andando para lá e para cá, não esquenta não. Flor é para enfeitar. Aí, o que acontece? O vovô foi levar, ele era muito forte, muito grande. Eu vi meu avô rachando lenha com mais de 80 anos de idade, rachando dormente de estrada de ferro. Ele carregava nas costas. Aí, ele foi levar comida para os padres, me desculpe os padres, tem padre que vai para o céu e pastor que vai para o inferno, não esquenta não. Aí, e os padres estavam na gandaia na Semana Santa, comendo carne, bebendo vinho e tal. Meu avô voltou com o carroção lá para a fazenda e falou, Barão de Campinas, o pai dele, eu hospedava o Dom Pedro II. Aí ele falou assim, Barão, eu fui lá e os padres estão na gandaia. Meu avô, em vez de conversar com ele, explicar, deu-lhe um pé do ouvido, né? Ele levantou, olhou para o meu avô e falou assim, de hoje em diante, não era levantar a mão para aceitar Jesus, não. Tem opção de gente que aceita Jesus, mas tem que aceitar todo dia, porque cai na gandaia. Não é aceitar Jesus, é andar com Jesus, né? Tem várias palavras juntas. Mas aí meu avô falou, não, de hoje em diante não sou mais católico, não sou protestante. E virou com 15 anos, acho que guarda-freio da estrada de ferro Mujana, porque ele era muito forte, muito grande. Tinha um ramal lá para Amparo, por causa do café. Sim. E trem naquele tempo era 40 quilômetros, 60 quilômetros, ele corria por cima dos vagões. Então, de filho barão, ele virou um pobretão, né? Ele era guarda-freios, mas pobretão não. Agora ele era muito mais rico, porque ele tinha Jesus no coração, né? E ele foi para qual igreja, pastor? Olha, eu fui criado pelos presbiterianos. Tem uns 20 grupos de presbiterianos aqui no Brasil, uns 30 de batistas. Batista na América tem uns 80, mas eu sou uma igreja batista que aceita presbiteriano. Por quê? Porque eu fui criado pelos presbiterianos.
Não é porque a gente diverge em uma ou duas doutrinas que você vai deixar de ser irmão. Eu fui criado lá, né? Eu fui criado na Igreja Presbiteriana de São João da Boa Vista, desde a minha consciência, né? Que se lembra, fui na de Araraquara e fui na de Santo André. Na de Santo André eu fiquei até ser consagrado pastor batista, até 23 anos, e eu fiquei aí na principal igreja presbiteriana de Santo André, que era o reverendo Oscar Chaves, que era meu amigo pessoal. Eu falei, olha, eu amo o senhor, mas nesse ponto aqui eu divirjo. E quando eu ia para Santo André, eu não ia na Batista, eu ia na Presbiteriana, e o pastor me punha para pregar. Já teve vez de ter 4 reverendos sentados lá, e o Netão pregando, né? Porque você não pode, só porque você diverge de um ponto ou dois, deixar de amar o irmão, né? Não. Agora, isso aí não. Pastor, me diga o seguinte, quando o senhor estava pensando assim, tem algum estudo na vida, como que o senhor veio assim a descobrir, a entender que o senhor tinha que ir para uma faculdade teológica fazer um curso para pastor? Quando que aconteceu isso? Olha, na minha família tinha só de pastores, primos e tios, uma dúzia. Sim. Meu pai era pedagogo, e além disso, depois de pedagogo, ele chegou a inspetor escolar, que era um grau alto no Brasil naquela época. Quem formava professor no estado de São Paulo era a Praça da República, Casa Branca e São José do Rio Pardo. Aí meu pai chegou a inspetor escolar, não foi a delegado porque não quis, ele não gostava de ficar parado. O inspetor viajava e ia verificar as escolas e tal. Aliás, me levava junto muitas vezes. Aí ele disse que eu era o secretário dele, o guarda-costas. Mas o que acontece? Além desses doutores, tinha outros doutores na minha família. Eu fui criado no meio dos doutores, operário só tinha um. Mas não estou me orgulhando disso. É aquilo que eu falei para você, da soberania de Deus. Não tem nenhum problema ele dar poder para o Daniel para fazer uma gravação dessa, não dá para outros, qual é o problema? Eu não sei fazer isso que você está fazendo. O seu é graça de Deus, o meu é graça de Deus. Vai roncar papo por quê? O que você tem que eu tenho que não foi Deus que deu, né? Aí, o que aconteceu? Eu fui criada no meio desse pessoal e eu fui muito amigo do meu pai, era o caçula. O meu irmão enjoava naquelas viagens de jardineira e trem da Mujana, eu não. Para mim, televisão de pobre era janela de trem, né? Eu achava um espetáculo. Não tinha nem se falava em televisão, era aqueles rádios que pegavam em ondas curtas ainda, tal, aqueles radião, né? E aí eu não percebi, mas Deus estava me preparando, porque eu fui criado por intelectuais. Eu vou lá e converso com o peão, eu vou ir no Amazonas, mas se precisar de conversar com a Vossa Excelência, eu converso também. Como Deus preparou Paulo, me preparou também, então estava sendo preparado, entendeu? Agora, quando o senhor foi para a escola de pastor, o senhor estava em qual denominação? Eu estava na presbiteriana, uma gente muito boa, eu me tornei batista, mas a minha igreja sempre aceitou o presbiteriano como membro, ele não era obrigado a entrar na nossa, não, é só não ficar lá fazendo zoeira, né? Mas, como dizia minha avó, mas aí o que eu queria destacar é isso, que o Gomes da Silveira e Sintra me abençoou. Por quê? Porque quem vai para o seminário tem um preparo intelectual. O meu preparo intelectual é nato. E eu não fui para o seminário, Daniel, para ser pastor. Eu tinha aceitado Jesus com 15 anos, subjetivamente falando de Jesus, me pegou para o escolarinho e falou, ô moleque, você está comigo ou não? Quando você tem? Eu tenho 15, senhor, mas se do jeito que você foi criado, para mim você já é maior de idade. Está comigo ou não? Se eu não estiver com o senhor vai me mandar para aquele lugar ruim? Vou, você sabe disso desde o berço? Eu vou. Aliás, não vou te mandar, não, você está indo o que você quer. Não, já não estou aguentando com esse inferno aí, me dá o papel aí que eu assino. Aí assinei o papel com 15 anos e o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Quando eu tinha 17, de tanta oração, eu, antes de me converter, depois, porque Deus escuta a oração do incrédulo também, escutou lá do Acabe, né, que Acabe com Israel. Aí, até quando ele se arrependeu, Deus escutou a oração de todo mundo, entendeu? Ele vê se dá, ele é misericordioso. E aí eu falei, senhor, eu quero passar lá no exame de seleção da Força Aérea.
Fiz um curso especial, de novo, que acabou me ajudando, que era português e matemática. Português é uma arma que pastor precisa, né? Até o grego e hebraico. Mas eu pensei que ia precisar de grego e hebraico, não consigo obedecer a Bíblia nem em português. Mas aí, eu vou contar para você, não fui para o seminário para ser pastor. Eu comecei a chorar, porque foi, como é que pode? Eu passei 17 anos dentro da igreja de São João da Boa Vista, Araraquara e Santo André, e depois acampamento Palavra da Vida, que tinha muitos preletores de ponta, e não conhecia a Bíblia. Eu falei, não dá, não dá. Aí eu vou lá para o seminário estudar a Bíblia, depois eu vou ver o que eu faço. Tanto que meu primeiro emprego não foi pregador, foi motorista de caminhão. Eu era o primeiro comprador do Haroldo Heimer da Palavra da Vida. E qual era a faculdade que o pastor foi fazer o curso teológico? Eu sou primeira turma do Instituto Bíblico Palavra da Vida, que depois virou Seminário Bíblico Palavra da Vida, Atibaia, São Paulo. É só você entrar no site aí, Organização Palavra da Vida, Atibaia, São Paulo. Você vai ver o tamanho da organização. Mas na minha época era michuruca, né? Era pouquinho. Além do senhor, assim, tem outros colegas do senhor que se destacaram como pastor, que estudou no Palavra da Vida? Eu acho que o índice de permanência como pastor maior entre os seminários é o da Palavra da Vida. Sim. Eu acho que tem muita gente boa por aí, porque o Palavra da Vida não tinha igreja, não tinha denominação. Ele me ensinava a Bíblia e pegava vários pastores de várias denominações e falava assim, Jesus é um assunto, que igreja que você vai ser é outro assunto, você decide. Eu não obrigava a gente a nada. Então, por exemplo, quem estudou ou estuda no Palavra da Vida, se ele quiser ir para uma igreja batista, ele vai. Se ele quiser ir para uma igreja metodista, ele vai. Para uma igreja presbiteriana, ele vai. É isso? Por exemplo, eu passei a gostar muito, eu aprendi com os presbiterianos muito, depois com os batistas da convenção, batista regular, batista independente, batista bíblico, Irmãos Unidos, tudo isso me influenciou, né? E hoje eu sou, aos 75 anos de idade, um pastor batista irregular. Eu estou doidão. Tá certo. Pastor, aí o senhor estudou na Palavra da Vida, beleza. Quando o senhor se formou, qual foi, assim, de igreja evangélica que o senhor entrou como pastor? Qual foi a primeira? Foi assim, a primeira eu sempre fui meio justiceiro. Então meus colegas todos queriam encantar nas grandes igrejas, né? Queriam palco. Sei. E eu olhava para aqueles roceiros em torno ali da Maracanã, perto de Atibaia, onde era o seminário, ninguém queria amar os roceiros. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou ficar com a ralé, aqueles alunos que não tem marketing, né? Tem gente que não é boa de palco. Por exemplo, eu fui motorista do Dr. Shed e fui motorista do Dr. Gordon Shaw. O senhor foi motorista dos dois. Russell Shed? Dos dois. Do Shed e do Gordon Shaw. O Gordon Shaw sabia mais do que o Shed. Mas o Shed tinha comunicação, o Gordon Shaw não tinha. Entendeu? Então, eu pegava aquela ralé lá do seminário que não dava certo, e também os caipiras em volta. Quem fundou a Igreja Evangélica de Maracanã, que hoje tem muita gente do seminário, mas quando começou, que era... Sabe como é que é, né? Quando você vai lá na rua, tem uma criança na rua, você adota. Como é que chama esse treco aí que o governo criou para proteger as crianças aí, para ter mais um bico, mais um salário? Como é que é? Esse negócio de cuidar de criança aí, para não ficar aqui falando de política, mas aí você pega a criança lá na rua. Ninguém cuida, o Brasil não cuida. Aí quando ela tá bonitinha aqui, vem o Conselho Tutelar me amolar, entendeu? Então quando eu fundei a Igreja Evangélica de Maracanã, era nós vai e nós fica. Mas era uma igreja evangélica de que segmento? Como eu estava no seminário Palavra da Vida e era dentro do Palavra da Vida, ficou uma igreja livre. Ela depois que decide que ela quer ser. Entendi. Isso é possível. Por exemplo, quando nós fundamos a igreja, Deus me deu esse privilégio, a primeira igreja batista de
Mariana, Minas Gerais, e a primeira igreja batista de Antônio Pereira, 14 quilômetros. Nos dois casos, quando vieram examinar a igreja, a segunda depois se virou. A primeira eu falei, não, vamos devagar. Primeiro, o concílio vai dizer se nós somos batistas ou não. Depois, com quem que nós vamos nos filiar é outro assunto. Entendeu? Não deixei já catar a igreja e obrigá-la a ser da convenção. Sim. Não, é que nem futebol. Futebol é futebol. Sim. Mas não tem quarta divisão, terceira, primeira, segunda de várzea. Se eu quiser ser de várzea, qual é o problema? É outro futebol? Sim. Tem outro Jesus? Sim. Então, não. Vamos separar as coisas aqui. Vamos pensar aqui que é uma igreja local. Então, você tem 10 igrejas batistas e 10 presbiterianas. Você tem umas que são consagradas e outras não são, porque não é só a doutrina. Saco vazio não para em pé. As pessoas que ficam cheias do Espírito Santo, não é a doutrina, nem o cerimonial. Aí, aquela igreja tem o direito de se associar a outras. E como tem direito de ser independente, entendeu? A regra é, onde tiver 2 ou 3. Então, tem o Daniel, tem o Neto, tem a Nilai, tem a Nilai e tem eles lá, ó, pronto, daí. Quem disse que... Sabe quando foi o primeiro tempo? 416, como é que fazia? Entendeu? Não. Hoje os católicos e protestantes aí puseram Jesus dentro de uma caixinha e estão vendendo. Não. Vamos para a Bíblia, Bereano. Vamos ler a Bíblia, especialmente nesses dias. É verdade. O trem está feio. Falar nesses dias, pastor, quando o senhor foi lá, a igreja que o senhor foi, a primeira, a segunda, a terceira, o senhor, naquela época, que eu não sei que ano é, o senhor imaginava que um dia, o que hoje se chama de evangélico, mas a gente que entende da coisa sabe que não tem nada de evangélico, o senhor, assim, imaginava que ia acabar do jeito que está a coisa? Eu imaginava, porque uma das matérias que o nosso seminário tinha, os outros não tinham, chama-se escatologia. Escatologia quer dizer profecia bíblica. O que a Bíblia falava sobre o futuro. A Bíblia falava que assim como Israel se corrompeu, a igreja também ia se corromper. Então, para mim, aquelas 7 igrejas de Apocalipse, já que Apocalipse significa revelation, revelação, é uma revelação, porque são igrejas curtinhas assim, ó. A 7ª é a Laodiceia. Laos povos. Laos povos. Diceia, Assembleia do povo, não é mais de Jesus. E para essa igreja, Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém, não é essa igreja, se alguém, entendeu? Está desse jeito. Sim. Jesus não pode nem falar com a igreja mais, tem que falar com os membros. Se alguém abrir a porta, eu como com ele, que ele não sabe comer direito, ensino ele a comer para depois ele comer comigo. Mas quando chega na 7ª igreja, que é a pior igreja, é rica e abastada, e não sabe que é infeliz, miserável, pobre, segue nu, se juntar deixa eu ver, 4 igrejas católicas e as 40 mil protestantes, nós matamos a fome do mundo já, imediato. Entendeu? Se é questão de encher barriga, mas não é. Não adianta encher barriga porque os países que se aperfeiçoaram na democracia e tem uma divisão de bens, eles estão bebendo de quinta a domingo. Por quê? Porque sem o príncipe da paz não tem paz, não adianta. Não é a riqueza que vai resolver, né? Você vê que esses filhos de rico aqui no Brasil hoje virou a geração nem. 35% da nossa mocidade aí é nem estuda nem trabalha. Tudo bezerrão. Entendeu? Que evangélico? Evangélico era do meu tempo, quando a gente era perseguido. Quando eu estava lá em Casabranca não, São João da Boa Vista, se tivesse uma professora saindo com todo mundo, tadinha, né? Ela gosta de namorar, até entendo, mas se tivesse, era um mau exemplo. Os alunos juntavam o pastor e o padre e iam conversar com o prefeito para trocar a professora, para falar com o secretário de educação, entendeu? Sim. E juntava os dois. Não, hoje junta o padre e o pastor, marca férias no mesmo tempo, ainda leva os meninos de programa. Mudou tudo. O que é isso? Não mudou só no meio protestante, não. Está tudo
tudo corrompido. E eu digo pior do que o Vaticano, porque o Vaticano já tem 1.500 anos, né? Tem padre aí lá nos quintos infernos, que sei lá onde o Judas perdeu a bota, que é melhor que muito pastor, que o Vaticano nem sabe que ele está lá. Sim. Mas eu acho pior, porque com a reforma protestante nós voltamos para a Bíblia. E voltando para a Bíblia, quando você vai nos bastidores dessas grandes denominações que tem Papa, rapaz, que corrupção, que corrupção. Jesus está bravo, estou a ponto de vomitar o C da minha boca, estou bravo mesmo. Sim. Pastor, cite assim algumas igrejas e cidades que o senhor já foi pastor. Bom, a primeira então, eu fiquei 7 anos na Palavra da Vida. Fiz o seminário, mas fui tudo, fui comprador. Só uma perguntinha, o Palavra da Vida, ele também é muito rico em música, né? Ah, sim, eles tinham lá um setor que era de música, senão, por exemplo, para mim, o Harry Bolbeck, ele que é o fundador, ele tinha naquela época um órgão Hammond. O Hammond é usado até hoje, né? Se ele socasse a mão no som, quebrava os vidros, tudo, tinha pedaleira, tinha tudo. Não, eu fui criado na rigidez de uma igreja, que eu tinha que ficar durinho. De repente eu vou a um lugar que eu podia bater palma sem me acharem pentecostal. Rapaz, eu gostei do Jesus da montanha, viu? Só que me enganaram, mudaram o rótulo, era o mesmo Jesus da minha igreja, eu fui descobrir. Não tem dois Jesus. E aí o Palavra da Vida, com aquela nova metodologia, com acampamentos, começou em 58, primeiro seminário em 65. Então o senhor entrou no seminário que ano? 65. 58 anos servindo a Jesus. O Paulo César, do Grupo Logos, estudou com o senhor? O Paulo César é uma turma depois da minha, né? Um dia, numa conferência aqui sobre isso aí que você está fazendo, né? Usar como é que chama? Gravação, filmagem. Usar a comunicação para deixar mais firme a palavra. Teve um congresso aqui em São Paulo e participaram o Paulão, do Grupo Logos, o Jaziel, daquele acampamento aqui, esqueci a cidade aqui, perto logo depois de Guarulhos. Aí o Jaziel, do outro acampamento, que foi também da Palavra da Vida comigo, não do seminário, mas ele foi da equipe de acampamento. E o Paulão, estavam nós três lá, né? O Paulão acho que é mais velho do que eu, mas eu sou mais velho do que ele no seminário. Eu sou o mais antigo, eu sou a primeira turma, né, 65. E aí foi engraçado, que eu falei assim para a turma, aqui tá fácil. Quem quiser passar a vida lendo a Bíblia e dando risada, vai com o Josiel. Quem quiser passar a vida cantando, vai com o Paulão. E quem quiser passar a vida chorando, vai com o Netão. Fica à vontade, entendeu? Tá certo. Fica à vontade, não. São ótimas pessoas, mas cada um de nós tem as suas idiosincrasias, seus estilos, porque unidade na diversidade. Se você vai para uma denominação ou para um lugar que tudo é igualzinho, não é porque tem o Espírito Santo, é porque tem um ditador por trás. Sim. Vamos lá então. As igrejas que o pastor já pastoreou. Então vamos. A primeira foi essa que fundamos, a Evangélica de Maracanã, que era um grupinho pequeno. Hoje está lá uma casa de oração, não gosto de chamar de templo, né? Templo é onde Deus habita. Para mim é casa de oração, sede da igreja, salão do reino das testemunhas de Jesus, qualquer coisa lá. Mas templo é onde Deus habita. Então tem um em Jerusalém destruído, tem um outro lá onde Deus mora, e o outro somos nós aqui, ó. Nós somos o templo do Espírito Santo, tá? Mas a primeira é a Evangélica de Maracanã. Dali eu tinha deixado a Força Aérea para ir para estudar a Bíblia e descobri que tinha a Missionary Aviation Fellowship, a Asas de Socorro, em Anápolis. Aí eu fui para a aviação. Quando eu fui para a aviação, eu tive que ser graxeiro, né? Me pagaram lá um saláriozinho, e eu, depois do seminário, fui ser graxeiro, fui ser mecânico de avião por 2 anos. Sim. Porque o sujeito que trabalha na mata tem que saber desmontar o avião. Se o avião quebra lá na mata, você vai chamar outro avião, vai pagar de preço outro avião, né? Aí
Mas enquanto isso, tinha um pastor amigo meu que falou, vai tomar conta para mim de uma congregação presbiteriana. Eu falei, mas agora eu sou batista. Ele falou, não tem importância, você vai ser missionário batista entre os presbiterianos. Aí eu peguei essa congregação lá em Anápolis. Mas aí eu fui consagrado pastor aos 23 anos pela Igreja Batista Unida do Brás, com o pastor Ivendo dos Santos, mais de 1000 membros. Meu examinador foi o professor de filosofia do Rio e de São Paulo, que era o pastor da primeira Igreja Batista de São Paulo. Esqueci o nome dele, pouca vergonha. Mas aí, o que acontece? Aí eu era pastor batista, falei, pastor, eu tenho a segunda igreja, está sem pastor, eu vou ser pastor interino, vou ser pastor enquanto eles procuram um pastor, porque eu também tinha família, tinha que trabalhar como mecânico de avião leve e tinha que estudar na escola de asa e socorro, tudo ao mesmo tempo, né? Mas naquele tempo eu era jovem, né? Então foi essa congregação presbiteriana e a segunda igreja batista. Depois daí de Anápolis, eu fui para Macaé, estado do Rio. Aí não fiquei em igreja nenhuma não, porque eu fiz o privado e o comercial em Macaé, quando não tinha nada lá da Petrobras, só tinha uma pista enorme de paraquedista lá. Eu fiz no aeroclube de lá. E de São Paulo também. Aí, quando eu saí de lá, eu fui para Goiânia. Eu fui para a primeira igreja batista de Goiânia. Nessa primeira igreja batista de Goiânia, o pastor Vanderlei Álvares, tinha um programa na televisão, ele me deu a 10ª da comunhão, que nem Barnabé. Ele saía e deixava a igreja na minha mão, eu jovem, né? Ele me chamava de pastor adjunto, me chamava de pastor auxiliar, mas nós tivemos um avivamento poderoso com a mocidade aí, que influenciou demais minha vida. Tivemos o Concentro-Oeste em Campo Grande, depois a Juventude 80 em Porto Alegre e tal. Foi um avivamento mesmo, né? Passei 2 anos ali. Aí de 2 anos ali achei um médico que queria um avião, e era uma igrejinha pequena que estava querendo mudar de pastor. Então, eu assumi uma igreja no interior de Goiás com 17 membros e fui ser piloto desse médico, primeira igreja batista de São Luís de Montes Belos. Quando eu estava no meio de uma tempestade, nesses 7 anos que eu fiquei em São Luís, pilotava 2 aviões, era pastor da igreja, a igreja cresceu muito. Outro avivamento, né? Avivamento é uma coisa que você não controla, você vê depois que passou. Não estou falando, não estou roncando papo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aí eu falei, se o senhor me arranjar uma igreja que me dê tanto salário, você vê, a gente tem que saber orar, né? Foi pedir em salário, devia pedir em dólar. Aí, o que aconteceu? Uma igreja lá em Minas Gerais, em Mariana, me chamou. Aí eu preguei por 2 anos na Rádio Ouro Preto, que era filial da Itatiaia, eu saía da Ouro Preto, como era muito alto, 6.000 pés, saía lá em Guarapari. E meu programa chamava Shalom Maranata, das 6 às 6h15. O povo católico não ia para a minha igreja não, mas me chamava de Seu Shalom. Seu Shalom. Aí eu fiquei na Rádio Ouro Preto, fiquei em Mariana e também Antônio Pereira, nesses 3 lugares. Aí fundamos a primeira igreja batista de Mariana e depois a de Antônio Pereira, eu já não estava mais, uma foi para o batista tradicional e outra para o pentecostal. Bom, a igreja é autônoma, ela escolhe com quem que ela quer se filiar, né? Aí eu saí dali porque eu tinha um amigo aonde? Eu tinha um amigo aqui no estado de São Paulo. Eu falei, estou querendo voltar para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo com esse chapéu aí, aliás, outro dia me deram um abraço, falei, senhora, por que você está me abraçando? Não, porque hoje é o dia do fazendeiro. Eu falei, não, senhora, eu não sou o fazendeiro, eu sou o piloto do fazendeiro. Mas e tem uns que quando eu estou com o jaleco me chamam de Indiana Jones. Não é Indiana Jones, é Engana Gomes. Aí, o que aconteceu? Eu vim aqui lá para Viradouro, né? Viradouro já tem mais de 100 anos, completou 75 anos no meu pastorado, outro avivamento. Meu pastorado não, no pastorado de Jesus, né? Eu nunca pastoreei sozinho, não dá. Se você não pode chamar vários pastores, você tem que dar poder aos seus líderes, né? Não posso cuidar do rebanho inteiro. Olha, em 6 meses na história da igreja nunca houve isso, 75 anos eu na presidência, que não gosto de presidência, mas já que eu não gosto, é melhor eu presidir do que os outros que gostam, né? Batizamos mais de 60 em 6 meses, né? Também foi outro avivamento. Só que eu fiquei ali
pouco tempo. Por quê? Porque meus meninos já estavam na hora de estudar. Aí o Templo Batista Bíblico daqui me chamou. Eu fui o primeiro pastor brasileiro aqui, depois do pastor americano, né? Só uma explicação. O chamado TBB, Templo Batista Bíblico, ele é de que ramificação, pastor? Ele não é da convenção, né? Não, ele é dos batistas bíblicos, que são similares aos batistas regulares. Só que batista regular, uma parte virou calvinista e outra parte continuou livre-arbítrio. Hoje, os regulares. Os bíblicos eu não sei como é que eles estão, porque eu acho que eles ainda formam, né? Era aquele pastor lá da Bahia, famoso, que era batista bíblico também, preguei na igreja dele um dia, Feira de Santana, esqueci o nome do pastor, não sou bom para lembrar o nome. E aí, então é uma denominação batista, chama-se Batista Bíblico. O que ele está dizendo? Que você não é bíblico. Batista regular, está dizendo que você é irregular. Mas o regular na América não é regular, é moderado. Entendi. É que, quando traduziram para o português, puseram regular, quer dizer, normal, moderado. Mas aí parece que eu sei irregular, né? E aí, então, o TBB, eu era da convenção, o pastor McCord achou que era melhor não da convenção pelo tipo de igreja. E em vez de chamar um batista bíblico, por indicação do Enéas Tonini, que é Enéas Macarenco, Enéas Tonini. Enéas Macarenco, ele me indicaram, né? E aí, porque nós trabalhamos juntos lá, ele é engenheiro, e nós trabalhamos juntos lá. Aliás, eu pregava na Samarco, lá onde teve aquelas barragens estouradas lá, mas eu pregava na vila, não lá. Quanto tempo o senhor ficou no TBB aqui em São José dos Campos? Olha, eu fiquei só 3 anos. 3 anos? Porque houve uma acusação falsa. Então, eu convoquei uma assembleia. Na assembleia, eu tenho que entregar ao vice-presidente, que sou eu que estou sendo acusado. Então, eu saí livre, eu tenho uma carta do coronel Osni, uma carta de um coronel no Brasil, segundo a lei, vale tanto quanto um cartório. Entendi. Que eu não devia nada, que eu não tinha nada. Tá? Estou limpo, tem essa carta. E também o sujeito que me acusou me ligou, me escreveu lá do Chile pedindo perdão. Eu falei, tá perdoado, né? Mas nos próximos 90 dias não passa na minha frente não, que eu estou meio perigoso ainda, né? O racional está perdoado, mas o emocional... Tá. Então, Pastor, eu pedi para sair, eu não fui mandado embora. Entendi. Eu saí. O senhor saiu. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Um pastor de ovelhas, ele conduz o rebanho para onde ele quer. Eu acredito isso. O pastor não pensou na hipótese de pegar essa igreja batista e desligar ela e fazer a sua igreja ali, mudar ali a placa da igreja? O pastor McCord perguntou para mim, se você mudar de ideia, o que acontece? Se eu mudar de ideia, eu saio. Eu falei para ele, porque eu nunca tinha ganho tanto na minha vida, né? Eu ganhava muito, muito menos que um americano, mas para um brasileiro, ali eu ganhava bem, me interessava ficar ali. Mas eu tinha dito para ele que se eu mudasse de ideia eu não ficaria. E eu realmente, com a experiência que eu tive ali, eu mudei de ideia. A gente está sempre mudando de ideia, né? Porque existe uma palavra que é rebeldia, mas existe outra palavra que é santificação. Entendo. Então, às vezes você está andando com um irmão, você fala, olha, não vou andar mais com você, porque isso que nós estamos fazendo está errado, não vou andar mais. Então, não estou desprezando o outro irmão, não estou dizendo que eu estou melhor que ele, estou dizendo que eu não vou andar no caminho dele. Aí, o que aconteceu antes desse pessoal se levantar contra mim, você imagina, 30 anos atrás, eu pus 1.200 jovens lá, Jesus pôs 1.200 jovens com a banda Reverso, era uma banda avançada, né? Baguncei o coreto, né? Lá que estava escrito, não estava escrito templo, estava escrito auditório Byron McCartney, primeiro
missionário batista bíblico do Brasil, que era o sogro do MacArthur. Falei, bom, é auditório, não é tempo. Eu emprestava até lá para ETEP para fazer alguma coisa, para você entrosar com o bairro, né? Sim. Quando eles precisavam de um auditório lá, eu emprestava, formatura, essas Sim. coisas e tal. É meio doidão. Aí uma parte se levantou, parte. Parte nada, é sempre 4, 5 que faz o rebuliço, entendeu? Aí primeiro você dá uma pancada na cobra, porque quebra a espinha dela, mas a próxima pancada é na cabeça. Pastor, quem escolhe, quem decide um pastor da igreja, nas igrejas batistas, são os membros, não é isso? Para mim tem que ser os membros em votação secreta, sem a minha presença. Certo, muito bem. Papel e secreto. Te escolheram lá para pastor da igreja. Muito bem. O pastor tinha o domínio. Assim como em todas as igrejas batistas, um pastor é colocado lá na igreja batista pelos membros da igreja. O que o pastor me diz sobre grandes igrejas que o pastor toma posse e depois ele toma posse também de todos os bens da igreja e chega a mudar o nome da igreja? O que o senhor me diz? Bom, aí é o seguinte, eu vou dar até um exemplo aqui. Todo mundo conheceu a Igreja Batista da Lagoinha, né? Foi uma igreja que explodiu aqui no Brasil inteiro. Que de uma hora para outra agora não é mais Igreja Batista da Lagoinha, e sim Igreja Global, né? Mudou o nome. O que o pastor me diz disso? Uma pessoa tomar posse de tudo de uma igreja. Primeiro eu acho que o pastor está errando, né? Se ele foi contra o Papa e ele vira um Papa, isso é mal. Isso é mal, ele vai prestar contas. Pode ser que ele escuta, nunca vos conheci. Eu não sei se o poder dele é do Espírito Santo ou de marketing. Entendeu? Porque aí você vai ver, quando você abre a caixa preta, tem político, tem maçonaria. Eu não estou falando nada da maçonaria aqui, estou dizendo que tem. Tem ricaço, tem que ter guarda-costas, tem não sei o quê. Abre a caixa preta para mim, entendeu? Tem umas igrejas aí que se você tirar o Espírito Santo não faz diferença nenhuma, ela continua crescendo do mesmo jeito. Mas aí, primeiro, o pastor está errado. Segundo, a igreja está errada. Porque quando a igreja alemã veio para o Brasil, a Convenção Batista pioneira, ela não é regional, ela é histórica, ela vai do Espírito Santo até Porto Alegre. Não tinha pastor quando os alemães vieram, mas eles queriam uma igreja. O que eles fizeram? Os anciãos. Então tinha os anciãos, os diáconos, e como a igreja presbiteriana, onde eu fui criado. O presbitério era para funcionar, pastor não manda. Você imagina, tem um velho lá que está presbítero lá há 50 anos. Aí chega um jovem de 20 e vai pegar a presidência, ele não conhece o rebanho, entendeu? Ele pode ajudar, até se adaptar. Ele é um dos presbíteros, ele é chamado presbítero regente. E no meio batista, o que eu fazia? Como eu não conseguia pagar 10 pastores, eu pegava meus diáconos e falava assim, tá errado ter um pastor só. E eu posso errar, vocês têm que me chamar a atenção, entendeu? Quando o sujeito vinha lá em Roma, passar no Arco do Triunfo, ele punha os caras atrás gritando, a glória passa, a glória passa. Tinha que pôr para esses também, mas aí a glória de ninguém dura em média mais do que 10 anos. Aí você vai ver, o cara já era. Aí é porque quem usa a glória de Deus é queimado mesmo, igual aquela traulitada que o cara pôs a mão na arca, lá levou aquele raio que esparta lá. Aí o que acontece? A igreja também erra, porque a igreja não pode deixar um homem só comandando. Não existe isso. São 7 igrejas, não cartas, são 7 igrejas no Novo Testamento e 7 em Apocalipse. Nas 7 igrejas que Paulo escreve, ele escreve aos pastores, aos diáconos e aos membros. É tudo plural. Como é que você me põe um reizinho só por igreja e dá plenos poderes para ele? Não, é isso que eles fazem com o futebol. Não deu certo? Troca como é que chama? O treinador. Deu certo? Fica. Aí fica, entendeu? Mas tá errado. O pastor tá errado, a igreja. Tá certo. Pastor... Acho que você não vai me chamar mais, não. Vou, eu que mais quero. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu quero
saber a sua opinião. Talvez, não sei se na Bíblia tem resposta, mas vamos ver o que o senhor vai falar aí. Pastor, a vida toda, o senhor já viu a igreja ser pintada de branco, de azul, de verde, de amarelo, mas ultimamente tem umas igrejas que estão sendo pintadas totalmente de preto. Me fala, o que o senhor me diz sobre isso? Bom, em Romanos, quando fala, por exemplo, eu não creio no dízimo, porque eu não dou o dízimo, eu dou metade. Por exemplo, nós estamos aqui gravando, você está usando seu dinheiro e seu tempo, eu estou usando meu dinheiro e meu tempo. Então nós damos muito mais do que o dízimo. Só uma gravação dessa, se fosse profissional, já era muito mais do que o dízimo, né? Então, o que acontece? Quando fala do verdadeiro sacrifício, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, não é obrigação, é misericórdia, que apresenteis 10%, não, os vossos corpos, que nem nós estamos fazendo aqui. Você entra com o que você sabe, eu entro com o que eu sei, e nós estamos oferecendo aqui a nossa vida para Jesus. Quem ama os seus sonhos, perder-os-á, mas quem entrega os seus sonhos por amor de mim, achá-los-á. Então, sacrifício vivo, santo, agradável, vivo, santo, agradável a Deus, racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas se transforme pela palavra de Deus. Ô Daniel, a igreja agora não é mais igreja, é show gospel. Então precisa do preto, você que mexe com esses trecos aí, precisa do preto para dar show, entendeu? Estão imitando o show do mundo, porque você vê que o show do mundo, se você tiver um fundo preto, ajuda a tecnologia. E aí tem umas igrejas bobas que nem sabe, como a outra, a grandona é preta, entendeu? Ele também se veste de preto, mas nem sabe por quê. Mas o real do preto é porque estão gravando tudo lá para o cara ser papa, né? Você imagina, o cara passa lá 10 anos nos Estados Unidos, aí vem para cá, tem uma turma de batizados. Por que ele que vai dar o certificado para cada um? Não foi ele que ganhou para Jesus? Eu, ultimamente, fazia o cara que ganhou o outro para Cristo vir junto comigo. E batizo até de fora. Já batizei numa Eternite de 1.000 litros, 1,90 m. Pedi para ele entrar, ajoelhar, com 700 litros. Quando ele entrou, ajoelhou, foi para 1.000 litros. Pastor, e se o senhor fosse da igreja que eu pertenço, nem esse trabalho o senhor teria. Pois é, não, mas vem cá. Quando você casou você casou no cartório, você casou na capela e ainda pobre teve que dar comida para todo mundo, né? Isso porque você ama a Sueli, não é Sueli? É, Sueli. Você ama a Sueli. E agora você vai dedicar água para Jesus, pô, entendeu? Se você pedir para metade dos pastores presbiterianos falar assim, quero ser batizado com muita água, ele te batiza, não tem problema não. Eu vim de lá, metade não esquenta não. Se é pouca água ou muita água, o principal é se você realmente foi mergulhado no Espírito Santo, não nas águas. Tá certo. Entendeu? Mas aí tá tudo errado. E aí, o preto por quê? Porque a igreja não é mais igreja, é um teatro. O teatro precisa de fundo preto. Entendi. E imitando o mundo. Não vos conformeis com esse mundo. É para chamar o mundo. Olha, você não precisa nem de ir para o mundo mais. O mundo já entrou na igreja. Entendeu? Tem gente que vai na igreja para achar menina de programa. Tem menina de programa que se converte e fala, não posso ir para a sua igreja, que tem 2, 3 homens lá que eu saio com eles. Que horror, mano, que horror. Ainda bem que Jesus está voltando aí montado num cavalo branco. Bom, o senhor falou aí várias vezes, pastor, que as igrejas que o senhor pertenceu teve um avivamento. Eu quero que o senhor explique o que vem a ser realmente, o que é esse avivamento, o que vem a ser um avivamento em uma igreja. Por exemplo, para mim, eu cheguei na igreja de São Luís e eu falava assim, olha, eu sou o treinador, eu também evangelizo, que eu também sou ovelha, pastor é Jesus, mas não é o pastor que reproduz, é a ovelha. Então você tem que saber pregar o evangelho e começar para seus parentes, seu vizinho e tal. Naquela igreja que eu passei 7 anos, sim, teve um irmão que me trouxe 9 da família para eu batizar, um só.
entendeu? 9. Lá em Viradouro, teve um irmão que... avivamento é aquilo que você vê no começo de Atos, porque em começo de Atos estava igual a guerra lá em Israel. Ninguém tinha nada. Quando ninguém tem nada, a gente divide. Quando começa a ter, começa um ficar com inveja do outro, né? E cima de marcha é o pior que tem. Aí, como é que era a pergunta mesmo? Já fui. Eu quero entender o que é avivamento. Avivamento. Aí, por exemplo, isso para mim foi um avivamento. Uma pessoa me trazer 9 pessoas para batizar. Quer dizer que eles não foram ganho porque foram lá na igreja de preto e ficaram impressionados e se converteram. Não, ficaram impressionados com a vida dessa pessoa. Teve um outro lá em Viradouro que ele era amaziado. Eu falei, dá para você voltar com a primeira? Não, ela tem filho com outros. E com essa segunda, eu tenho filho também. Não, vamos lá para a Assembleia, que a igreja batista é autônoma, a gente resolve o seu problema. Não quero, pastor. Eu vou ser melhor do que membro, vou esforçar. Mas eu não quero ser membro para a cidade não falar mal da igreja. Me trouxe lá da usina de cana-de-açúcar uns 30 para batizar. Poxa. E fora disso, acho que foi o Maurão, alguém lá, pegou fogo no canavial. Como é peão não tem muita cabeça. Ele foi lá salvar o trator da usina, coitado. Não precisava, tinha seguro. Ele se queimou todo e ainda a usina mandou ele embora, entendeu? E aí chega outro irmão para ele, porque lá o negócio é você fazer o barraco. Eu pensei que o barraco era favela. Não, você faz um puxado, entra para dentro para poder fugir do aluguel e fazer sua casa. Aí chega um irmão lá nessa igreja e fala, ó, fulano, eu tinha um dinheiro aí para o barraco, mas você está pior que eu vou te dar o dinheiro todo, quando você puder, você me paga. Isso para mim é avivamento. É aquilo que está no começo de Atos. Eles dividiam tudo, socorriam tudo, mantinham os obreiros. Ah, mas Paulo trabalhou. Não trabalhou só não, pediu muito também. Vai ler direito, entendeu? Ele sustentava os obreiros, o Pedro fala, não convém que a gente deixe a oração e a palavra, porque daqui a pouco não vai ter diácono para cuidar de viúva, entendeu? E aí, avivamento é o começo de Atos, a igreja de Éfeso. Aquilo é avivamento, entendeu? Avivamento é mudança de caráter, mudança, você sente isso no ar. Minha mãe chegou na minha igreja com 70 anos de idade, grande líder presbiteriana da União Feminina, e que me educou no Evangelho, né? Eu tinha a minha mãe e 2 irmãs que eram presbiterianas ortodoxas, e meu pai e meu irmão eram presbiterianos liberais. Mas a parte ortodoxa me pegou, né? 3 mães, quem que aguenta? Aí, que mesmo que eu estava falando, gente? Eita, nós. Fugiu. Mas avivamento, né? Fui citar isso aí, esqueci. Saí da avenida principal, entrei no beco e me perdi. Tem problema, pastor. E pior que eu sou piloto, né? Mas já deu para entender. Sim, pastor, vamos lá. O senhor também é piloto de avião. Como é que aconteceu isso na sua vida? Então, aí eu fiquei 7 anos na Palavra da Vida, 2 na socorro. Mas eu queria voar, eu não queria ser mecânico. Eu só fiz a mecânica por segurança de voo. E aí, Deus abriu uma porta para mim, e eu consegui, entre Macaé, teórico no Aeroclube de São Paulo, Macaé não tinha ninguém, eu voava doidado lá, consegui em 1 ano vender tudo que eu tinha, tirar o privado e o comercial. Mas aí é difícil você arranjar o primeiro avião para voar. Normalmente eles querem que você com 1000 horas, alguma coisa, né? Mas eu com 200 horas, confiando em mim, um irmão hoje que tem uma missão em 60 países, mais de 200 missionários, ele comprou um avião para mim, abri um táxi aéreo individual, naquele ano mudou a regra, mas aí ele comprou o avião, eu fui para 500 horas, aí com 500 horas, com a capacidade que eu tinha, um outro fazendeiro me contratou, eu consegui voar 1.400 horas, o que não é muito, mas tem brigadeiro aí que se aposentou com 4.000 horas, porque a Força Aérea não voa, gasta muito dinheiro, quem voa é meu cunhado tem 40.000 horas de Boeing, né? Poxa. É diferente, mas eu tive o gosto de voar baixo, você imagina quando você chega ali aquele pico ali, não é Campos do Jordão, é de outro município, aquele pico que tem aqui em cima, como é que chama aqui, subindo para Campos do Jordão, tem um pico ali, e aí você enxerga-se depois que choveu, em cima daquele pico a 6.000 pés, você enxerga 100 km na frente, 50,
Agora você imagina eu voando no centro-oeste, sem montanha, depois de uma chuva, enxergar 150 quilômetros, 200 quilômetros na frente. Eu cheguei a ver 2 arco-íris montados um no outro, assim, nitidamente. Rapaz, mesmo esse mundo estragado por Deus é bonito demais, viu? Eu fui privilegiado. Só que eu também virei um homem de oração, né? Porque quando saía do cerrado, que eu entrava na mata com 40, 50 metros de altura, uma árvore, aí eu estava azarado. Aí se eu caio ali no meio ali, eu vou te contar. Aí eu virei um homem de oração. Eu falava, Jesus, está acabando a gasolina e não tem nenhuma pista aqui, né? Não deixa esse motor pipocar não, porque só tem um. Aí eu virei um homem de oração. E eu falava, patrão, não conversa comigo não. O senhor conversa depois que eu posar. Agora não, põe um fone de ouvido aqui para ele não falar comigo. Pastor, rapaz, era Indiana Jones mesmo. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Essa é pesada, hein, pastor? Pastor Venâncio Gomes Neto. O pastor Neto, né? Isso, Neto. Neto de Santo André, trabalhando para Jesus de Nazaré. Quantos anos, pastor, o senhor ficou em igreja? É uma pergunta para depois surgir uma outra. Só me responda, quantos anos o senhor ficou sendo pastor? Não, em tudo isso nunca deixei de ser pastor, né? Sim, mas o que, tem uns 30 anos? Mais? Não, porque assim, no Palavra da Vida, quando eu deixei de ir para a Força Aérea com 17 anos, com 17 anos eu tinha que ser aprovado em estudo, vida cristã e ministério, ou seja, teologia, caráter e comunicação. Se eu não fosse aprovado nos 3, eu não tinha diploma. Então, já no final de semana no Palavra da Vida, eu tinha que ir para as igrejas, ou para a rua, ou para a prisão. Então eu comecei com 17. Estou com 75, 58 anos. Quase 60, hein, pastor? 60 confessando, 58 trabalhando. Tá, agora a pergunta que o senhor casou, o senhor de casado tem quantos anos? Acho que quarta-feira, deixa eu ver que dia que é hoje. Hoje é? Hoje é 1 de novembro. Hoje é quarta. Quarta, passada, retrasada, completamos 54 anos de casado, graças a Jesus. Amém. E a Esther suportando, né, pastor? Não, eu até falei para Jesus, eu falei assim, eu vou deixar essa aí que tá envelhecendo, eu vou arranjar uma mais nova. Ele falou assim, eu te meto a mão. Eu perguntei para ele, quantos anos você foi carpinteiro? Uns 15, né? Deve ter um braço grosso, né? Levar uma surra de Jesus não é fácil, não. Eu falei, não, eu fico com essa mesmo. Pastor... Mas se eu fosse a Esther, eu tinha me largado. Tem dia que nem minha sombra quer andar comigo, Tá certo. Pastor, então agora vem uma pergunta meio... Pastor, nesse tempo todo que o senhor foi pastor, o senhor foi casado, alguma das suas ovelhinhas, uma daquelas ovelhinhas negras... Negra, né? Também veio para a história. Deu algum toque assim para o senhor, procurou alguma coisa? Como é que foi isso? Olha, meu irmão, pior do que droga é a pornografia. Eu fui criado numa igreja boas, mas os mais velhos e meus primos, meus parentes faziam piada suja. E não tinha celular, mas tinha banquinha que vendia gibi pornográfico. Gente, quando essa tal de pornografia entra na gente, é pior que droga. Rapaz, eu suei, viu? Tinha dia que eu passava o dia inteiro e no fim estava cansado e não fiz nada. Eu ficava perguntando para mim, peco ou não peco? Peco ou não peco? Vendo Jesus por essa aí ou não? Então, Daniel, umas eu disse não, outras disseram não, outras Deus me livrou. Porque, infelizmente, teve um tempo que eu fui bonito, né? Teve um tempo que eu era uma tentação. No momento eu sou um atentado. Mas aí... eu com 17 anos, eu falei, Jesus, eu sou pior que Judas, que Judas vendeu o Senhor por 30 moedas. 30 moedas dá para arranjar 30 moedas de programa. Então, não vai precisar nem de 30. Pelo primeiro rabo de saia que aparecer, eu estou traindo o Senhor, que a pornografia está enraizada junto com a Bíblia. Imagina, né? Imagina eu criado numa igreja evangélica junto com a pornografia. Pior que droga. Não sai, cara, não sai. Aquilo é reflexo. Entendeu? Mas sai porque o pecado não terá domínio sobre vós, né?
E aí, então, eu comecei a lutar contra isso. Não podia. Se eu fizer isso, eu tenho que deixar de ser pastor. Então, em 58 anos, uma igreja me chamou a atenção por algo que aconteceu, não grave, e me deixaram livre. Então, em 58 anos, houve uma situação que a igreja teve que me passar um pito, graças a Deus. Por isso que eu falei que sei que não pode ter um só na presidência. E se ele errar, a igreja vai para o brejo? Quem vai chamar a atenção dele? O Paulo chamou a atenção do Pedro, chamou a atenção do Barnabé. Se não tiver outro, quem que vai chamar? Por que põe 2 pilotos lá na frente? Para não fazer besteira. Antes era 2, não. Antes era comandante, primeiro oficial, segundo oficial, navegador, radiotelegrafista e engenheiro de bordo. Olha quantos tinha lá na frente, ó. 7. Hoje, com a tecnologia, a computação, tem 2. Né? Daqui a pouco vamos pôr um só. Ele para dar comida para o cachorro e o cachorro para não deixar de pôr a mão em nada, né? Então, mas tem 2 lá na frente ainda. Mesmo assim, um alemãozinho lá trancou a porta né? Então, eu fui chamado a atenção uma vez por uma igreja e outra vez não foi pela igreja, foi por um concílio de pastores, em alguma situação mais pesada que essa, mas antes disso eu já tinha conversado com os 10, vocês querem que eu largue de ser pastor? Quer dizer, quando você vê lá os heróis da fé, não que eu queira me justificar, mas Deus não tem essa de que roupa suja se lava em casa, não. Ele expõe os pecados concluindo aqui, eu pequei menos que o rei Davi. Que comparação, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era Chaves. Ele fala assim, Deus foi sem querer querendo, né? Eu não sei como é que ele conseguia ser amigo de Deus, que ele aprontou, viu? Mas aí, eu tenho 58 anos sendo fiel a Esther, e nesses 58 anos eu levei 2 pitos. O que é comum, porque, rapaz, isso fica na gente mesmo, né? Quando eu fui capelão de pilotos, e era a Varig, eu falava, você vai passar lá em Manaus no hotel das 5 estrelas da Varig, lá um hotelzaço, né? Aí, você sabe como é que é? Comandante, mesmo meio velho que nem nós, mas com aquela uniforme e tal, fica bonito, né? Aí a comissária chega e fala para você lá em Manaus, isso eu quando era capelão de pilotos. Comandante, você não me acha bonita? Acho que aqui no Brasil é aeromoça. Lá nos Estados Unidos, Europa, tem aerovéria também. Não sei para que para dar café tem que rebolar o traseiro, né? Não sei para que isso. Mas aí você não me acha bonita? Eu acho você muito bonita. Não, vamos passar 12 horas aqui, que o senhor tem que descansar 12 horas para assumir o trabalho de novo. Não é nem o voo, é o trabalho. É verdade, essa é a lei. Já que o senhor vai passar 12 horas aqui, não quer fazer um programa comigo? Quero. Então vamos. Não posso. Mas o senhor não pode por quê? Por 3 razões. Primeira razão, eu assinei um contrato com Jesus, tem 10 câmeras aqui em cima de mim. Se eu falar que eu não fiz, ele não vai passar um filme em 3D, não, vai passar em 10D. Então está de olho em mim aqui. Eu estou longe de casa, mas está de olho em mim aqui. Onde eu vou, ele já foi primeiro. Se eu desço a mais profundo abismo, lá estás. Não vai depois não, já está me esperando lá, né? Que nem quando eles foram pescar, já estava esperando com o peixe na praia lá, na fogueirinha e tal. 10 câmeras. Segundo, não é justo, mano. A Esther que empurra o arado e eu sei que vai comer a sobremesa? Não. Ela tem lá 3 filhos, ficou deformada, não sei se ela vai para academia, não vai e tal. E aí, ela que puxa o arado, eu sei que leva o prêmio, de jeito nenhum. E em terceiro lugar, filha, você é burra. Porque as meninas da praça pelo menos cobram para pagar os remédios, né? Você não precisa de alguém só que durma com você, você precisa de alguém que ame você. Então, cantares a lua de mel é um prêmio para o casamento. Do jeito que virou essa banalização, acho que o culpado foi o Dom Pedro I. Criou o dia do fico. Está todo mundo ficando. Começa a namorar, já fica. Infelizmente, até na sua igreja, viu? Entendeu? Eu tinha um pastor meio doido, e ele falava assim, olha, a estatística, naquele tempo,
A estatística diz de que cada 2 casais de namorados nas igrejas evangélicas, um está transando. Então aqui tem 2, é um dos 6 dois. Então 6. Os caras ficam vermelhos. Mas aí, como é que faz, gente? Você começa pela sobremesa, acha que vai querer comer jiló? O que você dá para sua menina primeiro aí? Sobremesa? Vai tratar... como é que é o nome dela? Nilai. Nilai, vai tratar Nilai com... Não, vai tratar com chocolate, não dá certo não. Aí tá a moçada tudo transando. Cansa de transar, começa a tomar droga para gostar da transa. Gosta tanto da droga que transa para ganhar dinheiro para poder comprar droga. Olha o que o diabo fez. Entendeu? Não, se fosse na minha época, e um cara rico chegasse para uma viúva, se fosse crente, com 6 filhos, fala, olha, você vai ser minha amante, eu mantenho os filhos, faço tudo, tal, mas eu tenho minha família, tenho meus filhos, tal, vai ter que ser escondida. Ela fala, negativo. Primeiro, eu sou cristã, eu tenho que dar testemunho para meus filhos. E segundo, você tem um nome na cidade, você tem filhos, não conte comigo. Ela não disse que ela não queria. Ele disse, não conte comigo, que nem o Zé do Egito. Eu falei, não, eu tenho a chave de tudo quanto é coisa aqui que o Potifar me deu. Só não me deu só a chave, eu estou fora. Entendeu? Então, no meu tempo, não era assim. Agora não, agora estão querendo pagar um motel para nós. O homem está ficando difícil, está virando tudo gay, estão querendo pagar um motel para homem agora. O que é isso, meu? E dentro das igrejas evangélicas, Jesus tem que voltar, virou Sodoma e Gomorra. Não chama mais o pastor Neto, não, porque ele é doido. Tá? Pastor, agora eu queria que... O senhor assiste TV aberta, assiste TV fechada? Assim, o que o senhor tem visto, o que o senhor tem presenciado dessas programações religiosas, vamos dizer assim, mais pendendo para o lado que se diz, né, evangélica? Porque a gente não quer se meter com aqueles canais, aqueles programas que a gente sabe mesmo que não tem nada a ver com a gente, né? Mas assim, esses que se dizem evangélicos, o que o senhor me diz sobre esses programas, essas igrejas, se isso é evangélico, não é seita, Olha, Daniel, outro dia encontrei uma senhora, perguntei que igreja que ela está indo, ela falou assim, não, eu estou seguindo o pastor fulano, que tem 20 mil seguidores nesse treco aí, entendeu? O negócio está tão feio, Daniel, tão feio, que está tão eletrônico, piada, que teve um pastor que teve um caso com a secretária eletrônica e morreu eletrocutado, entendeu? aí eu estou seguindo fulano, estou seguindo Beltrano. Gente, isso não é igreja. Igreja é um grupo de irmãos onde eu conheço todo mundo me conhece e a gente leva o fardo um do outro. Que estou seguindo fulano, agora virou Antônio Conselheiro, entendeu? Ele está seguindo fulano, não vai ter comunhão, não vai ter disciplina, não vai ter nada, entendeu? Vai ser impessoal. Que é o que o diabo quer. E esses caras estão errados, os seguidores também. Para mim, não vejo, Daniel, não vejo. Porque quando eu vejo, eu fico irritado. Eu vejo que é mercenário, que é Silvio Santos. O cara é bom de papo, entendeu? Tá cheio de gente aí que é bom de papo e virou pastor. Ó, eu não subi socialmente sendo pastor. Eu venho de classe média rica, entendeu? Não subi, eu desci. Mas também entendo que não tem importância o sujeito subir. Mas que tem gente aí que está, como para mim não é pastor, é Silvio Santos Gospel. O cara sabe como agradar e sabe o que dizer. Haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Vão achar pastores que concordem com o seu próprio pecado e vão arranjar seguidores. Por quê? Porque se eu for seguidor de pastor fulano, ninguém vai puxar minha orelha. Mas o Daniel, que é meu amigo aqui, se eu sair muito ficar muito louco aqui, ele vai puxar a rédea, entendeu? Que nem ele fazia lá com os caras que iam para a rádio. Tinha cara que ele tinha que dar um jeito de tirar da rádio, porque o cara falava borracha, entendeu? Lá, Tito 1, é preciso fazê-los calar. Não, que seguidor o quê? Isso aí tá errado. De novo, aquele cara que virou pastor eletrônico, tá errado. E o crente eletrônico também tá errado. Tem que ser aqui, ó. Tem que ser. Você viu que quando eu cheguei ali, te abracei e te dei um beijo. Eu não gosto de homem, entendeu? E não sou gay. Não, tem que ser carne com... Não. Eu vou repetir.
Por isso que não dá para ser acima de 300 membros. Foi o que o redator do Jornal Batista falou para mim, esqueci o nome dele, Reis Pereira, quando ele estava vivo. Neto, as minhas igrejas não passam de 300 membros, porque acima de 300 membros, um auditório de 600, 700, eu vou ter que construir até Jesus voltar. E tem mais, acima de 300 todo mundo não conhece todo mundo. Deixa de ser igreja. Vou repetir, igreja é um grupo de irmãos, onde eu conheço todo mundo me conhece. Essa história de que eu sigo o pastor fulano, Beltrano, fica muito fácil. Você segue e ninguém está sabendo da sua vida. O Daniel sabe da minha vida. Ele não traz aqui para gravar qualquer um, entendeu? Eu sei que juiz é só Jesus, mas a gente consegue ter pelo menos um achômetro. Então, se o cara é seguidor, ele vai do serviço para casa, em casa ele segue fulano e não tem ninguém para puxar a orelha dele. E também não tem ninguém para socorrer no dia da depressão. Ah, sai para lá, pau de arara. Entendeu? Não, vai caçar sabe com bodoque. Isso não é igreja, não. E eu, quando tive rádio, o senhor sabe disso, eu sempre procurei levar igrejas que eu via que tinha um certo equilíbrio, né, bíblico, né? E o senhor falou muito aí em Goiás, e nós vamos falar agora de uma seita de Goiás, e a gente pode falar abertamente que é seita mesmo, mas estava para entrar na rádio uma seita, mas eu não sabia que era seita. Eu nunca tinha visto aquilo, porque ela chamava, parece que Igreja Evangélica de São José dos Campos, acho que era isso, né? E ela tem um nome CNPJ e tinha um nome fantasia, né? Fantasia era Tabernáculo alguma coisa. Do irmão não sei das quantas. Né? Tabernáculo. Então aí eu senti assim, gente, isso eu vou pôr na rádio, e era um programa diário de 30 minutos que era muito dinheiro. E daí eu perguntei para o senhor, que era de Goiás, e lá em Goiás tem bastante dessas seitas, e o senhor me falou exatamente o que era. Eu fui ao pastor que na época, ele era presidente dos pastores e ministros de São José dos Campos, ele falou a mesma coisa. E eu fui até mesmo a um pastor que fazia programa na rádio, de uma igreja que ficava em frente a essa seita, e ele me falou a mesma coisa. E o programa ia para o ar, mas eu tive que dar uma saída, e ele ligou lá na rádio, e a pessoa atendeu e falou assim, olha, seu programa não vai para o ar. Ah, mas hoje, a gente já avisou a igreja toda que não sei o quê, e isso, não sei o quê. Ela falou, mas é melhor o senhor esperar Daniel, mas com certeza ele não vai para o ar, seu programa, sabe? E ele ia lá exatamente para entregar a fita cassete, que na época era fita cassete, com todo o dinheiro adiantado, que era muito dinheiro. E pouco antes do almoço, ele falou, você já chegou, já são 11 horas, o programa vai para o ar meio-dia. Eu falei assim, olha, seu programa não vai para o ar. O seu programa não vai para o ar porque você não é uma igreja evangélica, você é uma seita, e aqui eu fiz um compromisso com Deus, né? A rádio é aberta, mas assim, todo mundo ouve, mas para entrar aqui eu fiz um compromisso com Deus, que só entrava o que realmente eu sentisse que era para ir para o ar. E aquela pessoa então falou assim, mas então vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com outro diretor de uma outra rádio, que ele não quis colocar o meu programa no ar e não sei o quê, e 7 dias depois ele morreu. E eu falei, tá bem. E eu fiquei lá. E assim, poucos dias depois, acho que nem completou 7, houve um caso que a rádio assim, deu um boom, assim, mas ela começou a ter uma audiência que eu fiquei impressionado com a audiência da emissora, e gente lá na emissora pedindo fita da mensagem do pastor Venâncio, e outro pedia a mensagem do pastor Ricardo Gondim.
Aliás, foi o senhor que me mostrou a primeira fita cassete que seu filho tinha visitado a Igreja Bethesda em São Paulo, me trouxe, não sei se foi uma ou duas fitas, eu amei a fita do pastor Ricardo Gondim, depois eu pedi para ele, e todos os dias à noite, meia-noite, 3 horas da madrugada e 6 horas da manhã, a mensagem do pastor Ricardo Gondim estava no ar. Não existia aquela igreja aqui em São José. Tempo depois, a igreja abriu em São José devido àquelas mensagens que eu colocava no ar, que foi o senhor que levou, né? Mas assim, pastor, eu acho que a pessoa é por aí mesmo, sabe? Ele tem que... a Bíblia fala, né, pastor, que ninguém será considerado inocente, né? Então, assim, gente, se a pessoa está numa seita, preste atenção, ó, Bíblia, estude a Bíblia o máximo possível, né? E não tem assim, mas aqui não entendi. Não, existe o Espírito Santo que abre a nossa mente e faz a gente entender, não é verdade, pastor? Então, Daniel, é o seguinte... Eu queria até que o senhor falasse um pouquinho dessa seita. Então, falando sobre o Ricardo Gondim, depois disso ele deu uma debandada, que nós, a maioria dos pastores, não apoiamos mais ele não, né? Inclusive eu tenho grandes amigos lá que estão junto com ele, mas a gente não julga pessoas, a gente julga caminhos. Esse caminho que você está indo, eu não quero ir. Se eu quero ir para Porto Alegre, você quer ir para Belém, nós não vamos junto. Não estou dizendo que no céu a gente não se encontra, não sei, isso é com Jesus, né? Mas primeira coisa, é Gálatas 1. Se alguém pregar outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado, seja excomungado. Sim. Entendeu? Então, que é o evangelho? Toda vez que você vê o evangelho pregado, o evangelho é conhecido desde Gênesis, né? É o evangelho, não estou falando Israel e igreja. Igreja era um mistério escondido aos judeus, mas o evangelho não. O evangelho está lá com Adão, né? Vou voltar no Adão já. Então, primeira coisa, se alguém pregar outro evangelho, presta atenção no evangelho. É maldito. E a maioria desses pastores, você fala para ele, prega o evangelho para mim, não sabe mais. Arranjar tanta besteira que não sabe mais. O evangelho é simples, eu sou pecador, Deus é justo, Jesus é o único remédio, tem que engolir, se engolir vai mudar. Se não mudou o seu caráter, você engole de novo, porque o remédio é bom, você quer ruim. Então você tem que ver se isso é repetido sempre na igreja. Eu fui chefe escoteiro. Chefe escoteiro, toda vez que entrava um escoteiro novo, a gente tinha que repetir os 10 mandamentos tudo de novo. Entendeu? Tinha que decorar. Não, tem que decorar o evangelho. Eu sou pecador, Deus é justo, ele é sniper, já está na moita. Você não já puxou o primeiro gatilho, já puxa o segundo. Em qualquer país, os juízes do Supremo vão ser julgados pelo Supremo Juiz, não tem conversa. Então eu sou pecador, Deus é justo, juiz, Jesus é o único remédio. Não estou desprezando Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec, não estou desprezando o que eles falaram. Toda a verdade é verdade de Deus. Pode estar na Bíblia ou fora da Bíblia. Até o diabo citou a Bíblia, entendeu? Mas estou falando que não tem nenhum homem que nem Jesus. Então, eu sou pecador, Deus é justo, Jesus é o remédio. Tem que engolir, que nem você está dando remédio para sua filha. Não adianta comprar o remédio, tem que engolir. Se engolir, ela vai sarar. Se não sarou, você arranja outro remédio, entendeu? Mas não tem outro remédio. Então, primeira coisa, vigie se o evangelho está sendo de fato pregado, porque estão pregando outro evangelho aí. Toma lá da cá, você dá tudo aqui que você vai receber tudo. Ah, mas não recebi não, é que você não fez o sacrifício direito ainda. 70% das igrejas católicas e protestantes hoje é assim. Jesus é o caminho, a minha igreja é o pedágio. Presta atenção, entendeu? Fique de olho em quem que assina o cheque. Eu não assino cheque nenhum, eu não. Tem primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, auditoria. Eu preciso de grana, mas eu não assino nada, não quero assinar nada. Não quero mais ser presidente de coisa nenhuma, né? Pastor não devia mexer com dinheiro, não. Pega mal, né? Tem uns aí que eu chego e falo assim, toma esse folheto aqui, eu sou pastor. Ele fala, não posso, estou duro. Pô, que vergonha, né? Não, agora sou comandante, sou mais pastor, não. Mas aí... Infelizmente, Daniel, o sistema católico e protestante está precisando de outra reforma. Tá péssimo. E o povo brasileiro não pensa. O povo brasileiro é Repórter S e depois Jornal da Globo. É notícia de 2 minutos.
Meu filho, leia a Bíblia, mesmo sem entender. Porque se não entender, você engata uma primeira, põe 4x4 e passa o areião. Entendeu? Mas o que você entender, você já não vai obedecer. Eu pensei que eu fosse precisar de grego e hebraico, não sei obedecer. Não, eu ainda estou nos 10 mandamentos. Eu tenho teologia, mas eu ainda estou lutando para guardar os 10 mandamentos, entendeu? Você tem que ver o que o Daniel e eu tivemos que fazer de domínio próprio para vir aqui gravar, para colocar essa gravação como prioridade. Não é fácil não, entendeu? É diferente, é sangue, suor e lágrima. Agora, vou repetir. O Reis Pereira, redator do Jornal Batista, quase que a vida inteira, falou que igreja acima de 300 membros não é igreja. Eu acho que até 200 já está difícil. Vou repetir. Igreja é um grupo de irmãos onde eu conheço todo mundo me conhece. E quando eu chegar lá, eu falo assim, me dá a declaração de fé, quero ler. Eu sei que a Bíblia já é a declaração de fé, mas eu quero ler quais os pontos principais que vocês têm aí. Porque senão nós vamos ficar discutindo o tempo inteiro. Não é que por exemplo, eu saí da presbiteriana, continuei pregando na presbiteriana, e presbiteriano pode ser membro da minha igreja, presbiteriano, metodista. Eu tive uma católica ortodoxa grega, entendeu? Depois de uns 10 anos, ela pediu batismo. Não, eu falei, fica aí, mano, entendeu? Ela levou as filhas casaram, ela ficou. Tá? E aí, bom, eu falo demais, mas aí, duas coisas. Vê se essa igreja realmente prega o evangelho. Eu sou pecador, Deus é justo, Jesus é o remédio, tem que engolir, vai mudar. Segundo, igreja é um grupo de irmãos onde eu conheço todo mundo me conhece. Terceiro, tem que ter uma declaração de fé bíblica. Então, pode ser barulhenta ou silenciosa, pode ser carismática ou tradicional, mas eu quero saber o que eles creem. Com barulho ou sem barulho, mas eu quero saber o que crê. Toda igreja tem que ter uma declaração de fé. Quero ler essa declaração de fé. O que nós cremos? Porque a gente é aquilo que a gente crê. Entendeu? Bom, aqui não dá para falar demais. Pastor, só para a gente encerrar aqui, foi excelente. Demorou, né, pastor? Mas a gente se encontrou e trouxe essa gravação para o pessoal aqui. Eu queria, assim, pastor, nós não vamos falar em seitas, em heresias, em igrejas que não são verdadeiramente cristãs, deixa elas para lá. Mas eu gostaria que o senhor desse, assim, uma ajuda para as pessoas em quais, assim, algumas das igrejas, eu quero que o senhor cite nome realmente, algumas das igrejas que eles podem congregar e que eles vão ouvir a verdade lá, que não é uma Bíblia distorcida, mas sim a Bíblia real. Qual alguma dessas igrejas? Bom, tem algum ponto que eu não concordo com os presbiterianos, mas eu fui criado por eles. Então, eu gosto muito. Eu acho que deve ter 8, 10 grupos de presbiterianos no Brasil. Os presbiterianos deveriam ser governados pelos presbíteros. Então, se você tem alguma questão contra o pastor, você vai e conversa com o pastor. Se o pastor não te ouvir, você pede uma reunião com o presbitério. Se o presbitério não te ouvir, você vai para o sínodo, que são vários presbitérios juntos. Se não te ouvir, você vai para o Supremo Concílio. Então, é uma igreja nacional. É uma igreja que eu fui criada, é muito boa. Batistas, tem 20 grupos de batistas aí, mas você pede para ler a declaração de fé daquela igreja presbiteriana e daquela igreja batista, que está cheio de gente usando o nome, mas é nome fantasia. Quando você vai ver, está tudo podre por debaixo, entendeu? Não, eu estou falando o presbiteriano puro, o batista puro. O batista puro, diferente do presbiteriano, chama-se autonomia da igreja local, entendeu? E se eu quiser entrar na convenção, eu entro, se eu quiser sair, eu saio. Tem 4ª divisão, 3ª divisão, 2ª divisão, 1ª divisão, tudo é futebol. Então, tudo é Jesus, mas eu gosto do futebol de várzea. Problema meu. Eu gosto de várzea, porque eu não preciso nem de ser presidente, entendeu? Então, Jesus é Jesus. Então, essas duas, a metodista tem vários grupos, quando você fala metodista livre, é livre para perder a salvação. Batista livre, livre para perder a salvação. Então, se você quer perder a salvação, vai para essas, que eu não quero não. Mas são boas, entendeu? Tem gente que nem liga para se perder ou não. Quem me importa se perder ou não? Me importa que eu tenho que ser fiel. Vai perder ou não estou muito preocupado não, entendeu? O verdadeiro amor lança fora o medo. Aí, o que mais que eu lembro?
quadrangular muito boa. A quadrangular me aprontou uma boa. Eles chegaram lá no Nordeste, puseram roupa de padre, camisa e colarinho. Ei, mexi no microfone. Camisa e colarinho clerical. E ele saudava o povo com a saudação nordestina. Chegava e falava assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo respondia: para sempre Deus seja louvado. Assim que eles começavam o culto. Lotou de gente, vestido de padre, eles achavam que eles eram padre também. Quadrangular, pentecostal, mas é boa, porque tem hoje você tem o pentecostal e o neopentecostal. O pentecostal saiu das igrejas tradicionais, então ainda tem Bíblia. O neopentecostal só tem experiência, filho. Cada um conta a sua experiência, entendeu? Cada um, a congrega lá eu acho que o chefão tem um cartão corporativo de 45 pau, o Daniel, estou na igreja errada, viu? Mas aí, o resto, eu, por exemplo, sou mercenário, mas eu não tenho salário, eu vivo de oferta, entendeu? Aí, o que acontece? A congrega não tem Bíblia. Chega lá, quem que tem a palavra aí? Não, porque Deus vai dar a palavra. Não, negativo. Deus vai dar a palavra assim: se eu agora for preso e for levado perante as autoridades, o Espírito Santo vai falar por mim. Agora, quanto aos irmãos que se reúnem na igreja, Paulo fala assim: vocês pelo menos leiam a Escritura até eu chegar. Se não sabe pregar, pelo menos leia. Era o que o meu pastor falava também: ó, seminarista, se não souber pregar, leia, mas não me fala besteira. Entendeu? E você, nesse tempo, tem que ler muito a Bíblia. O Taná, que é do 500 anos antes de Jesus nascer. Agora há pouco, com a 47, nós levantamos mais quantos? 52 Velhos Testamentos, lá naqueles papiros do Mar Morto. Então tem papiro para chuchu. O Novo Testamento tem papiro para chuchu. É daí que os católicos e os protestantes, a Sociedade Bíblica hoje está produzindo Bíblia para os católicos, porque o Vaticano recuou e diz que a nossa que está certa. Então os do Tanás não são inspirados, são inspirativos, entendeu? Então manda bala, pô. Bíblia, porque o que você tem de lobo vestido de ovelha, sabe o que você tem que fazer? Compra um taco de beisebol, chega lá no que você segue lá tal, e dá na cabeça dele. Se ele reganhar os dentes, é lobo, se fizer bé, é ovelha, entendeu? Tá certo. Mas Pastor, então, Bíblia. Batista, presbiteriano, metodista, quadrangular, o senhor falou. A cristã evangélica é mais... A cristã evangélica é a mais antiga, pô, é um espetáculo. A cristã evangélica, os congregacionais, não é congregação não, os congregacionais eram um só, depois se separaram, entendeu? Mas eram um só. Quem fundou foi um missionário que era professor de inglês do Dom Pedro II e médico dele e conselheiro dele. O Dom Pedro II tinha a Bíblia do lado. E tinha um missionário inglês do lado. Ele governou 40 anos sem Nós temos também aquela igreja do Nazareno, que é muito forte, ela é em Campinas, né? Então, mas tem duas do Nazareno. Uma virou pentecostal. Então, a pentecostal, que era tradicional, virou pentecostal, é boa. Mas os neopentecostais são perigosos, porque o pentecostal que saiu da tradicional... Então, a do Nazareno tem uma que permaneceu tradicional e a outra permaneceu pentecostal, até mudou de nome. Então, para mim, Daniel, quando divide, eu ficava meio triste. Mas depois eu falei, sabe uma coisa? Quem engorda o boi é o olho do dono. É melhor microempresa. Então, quando divide, não é divisão, é multiplicação de células. Aquele povo que saiu vai ter que provar que é melhor do que ficou. Então, eles vão ter que buscar a santificação. Entendeu? Não, eu prefiro muitas igrejas pequenas do que uma grande. Foi o que o João Arantes fez, que já morreu. Ele falou comigo. O João Arantes e eu éramos muitos amigos, porque o escocês professor dele foi meu também. Só que os nossos estilos eram diferentes. Ele trabalhou como líder nacional e eu trabalhei com jovem, né? Nosso estilo é diferente, mas a crença não. E ele falou, não, Neto, eu podia ter aumentado a igreja. Ele fundou 30, 40 igrejas. Se você somar tudo, é muita gente. Mas ele fez o certo. Porque esse negócio que eu sigo fulano, sigo Beltrano, tem 20 mil seguidores. Que isso, meu? Que isso? Daqui a pouco nem vou pregar mais. Eu venho aqui, o
o Daniel grava para mim e eu mando os irmãos me escutar domingo. Não, pode ser que Pastor domingo... Venâncio, eu quero agradecer muito ao senhor, do senhor ter vindo. Olha, maravilha. Gostaria de ter outras vezes aqui para o senhor esclarecer para o nosso ouvinte. O ouvinte, que a pessoa que nos assiste, se tiver alguma dúvida, pode deixar nesse WhatsApp, tá? Que é o meu WhatsApp pessoal. Eu vou perguntar para o pastor. E assim, muito, muito bom mesmo, pastor. Agradeço muito. Obrigado aí, meu irmão. Ore por mim que o Deus é grande, mas o santo é de barro. E já está com 75. Eu estou mais perigoso que o PCC. Agora eu sou o PPC. Pastor Pé na Cova. Mas tem mais poder que o PCC. Deixa eu fazer uma oração poderosa aí que você vai ver. Vai cair pedra de 5 quilos na cabeça dos filisteus. É isso aí. Até mais ver aqui embaixo, lá em cima. Amém.